Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos voltar então para a nossa carta de Filipenses, retomar nossos estudos com a graça do Senhor. Hoje nós concluiremos o capítulo 3 dessa preciosa epístola de Paulo, nesse dia do Senhor, irmãos. Vamos abrir no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, queridos, o tema de nossa cidadania celestial é um dos mais importantes temas da Bíblia, porque ele é um princípio que Deus nos concede, um dos princípios bíblicos no qual está fundamentada a nossa vida prática. Então, nossa vida, ela está fundamentada nesse princípio de que nós somos o quê? Cidadãos celestiais. Nós somos cidadãos dos céus. Então é fundamentado nesse princípio que nós encontramos muitos dos apelos do Novo Testamento à santidade. Então, sede santos. Por quê? Porque vocês não são daqui. Vocês são de lá. Sejam santos. Então, essa santidade que nos é apresentada no Novo Testamento, ela é vista em termos de quem somos. Por isso é tão importante falarmos da cidadania que temos, a cidadania dos céus. Porque a partir dela é que nós sabemos quem nós somos e quem devemos ser aqui. Certo? A nossa santidade não deve estar apoiada naquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer, mas ela deve estar fundamentada na nossa natureza, quem nós somos. Então é nisso que a santidade bíblica em tudo se difere do moralismo, do legalismo, da moralidade. Então que o Senhor nos ajude nessa manhã, irmãos, a compreendermos, enxergarmos a gritante diferença que existe entre santidade e moralismo legalista. Sob essa lente, a lente do quê? Da nossa cidadania celestial. Que nós sejamos conduzidos por essa consciência da nossa cidadania, a vermos a grandeza de quem nós somos e do desfrute que nós temos disponibilizado a nós, aqui nessa terra, com respeito ao Evangelho. Então que nós não sejamos enredados, queridos, pelo moralismo que tem apenas por objetivo o benefício nosso nessa terra. A motivação prática do moralismo é o benefício pessoal. Que não seja esse o nosso objetivo, mas que seja o quê? O nosso objetivo, reconhecemos a nossa cidadania, sabemos qual é a nossa natureza e andarmos de acordo com ela na dependência do Senhor, nosso Deus. Possamos ver o moralismo, irmãos, como uma base de uma vida religiosa daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O moralismo não é a base religiosa dos amigos da cruz de Cristo, e sim dos inimigos da cruz de Cristo. Que nós possamos compreender isso de uma maneira mais clara. Vamos orar então? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, nós te pedimos, ó Pai, na Tua presença, reunidos como igreja, para a glória do Teu santo nome, guia-nos, ó Deus, a enxergarmos a nossa condição em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso mediador. Pois nele, ó Deus, nele, nós estamos hoje numa posição grandiosa, ó Pai, diante da Tua presença, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós louvamos a Ti, porque pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora dele, fomos feitos Seus filhos, cidadãos dos céus, e ansiamos a ir para essa pátria, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, queridos, o título da mensagem de hoje é: de onde provém a sua cidadania? Muitas vezes nós caímos no erro, queridos,
de conduzir a nossa vida cristã fundamentada numa moralidade legalista. E é um erro que nós estamos sempre propensos a cair. Devemos estar sempre vigilantes, porque faz parte de nós essa religiosidade que busca fazer algo para agradar a Deus, para conquistar o agrado dele, para conquistar o benefício dele, ao invés de descansar naquilo que nós já somos, e com isso respondermos de acordo com essa natureza. Então, como qualquer pessoa faz em outra religião qualquer, nós, como cristãos, muitas vezes andamos na moralidade, no legalismo. Mas devemos compreender que a santidade bíblica não tem nada a ver com moralidade, nada a ver com esse moralismo. O moralismo, ele se preocupa com as ações pelas ações. O moralismo, ele tenta desenvolver argumentações particulares contra práticas humanas específicas, considerando-as o quê? Defeituosas e que precisam ser transformadas, mudadas. E essas argumentações, muitas vezes, elas têm por base o quê? A vantagem e desvantagem do ser humano. Ou seja, se você permanecer nessas práticas, você vai se dar mal. É isso que o moralismo prega. É isso que o moralismo diz. Agora, se você mudar a sua prática, vai ser melhor para você. E nós muitas vezes somos pegos fazendo isso. Exemplo, o cristão não deve se entregar à bebedeira. Por quê? Porque a bebedeira causa efeito prejudicial no seu organismo. Ou quanto muito, porque a bebedeira vai causar prejuízo na sua relação familiar, na sua relação com outras pessoas. Então, por isso você não deve se entregar à bebedeira. Eu conheci um irmão que ele ia pregar o evangelho e ele buscava aquelas pessoas que estavam, por exemplo, fumando. E ele começava dizendo para a pessoa, falando assim, você não percebe o mal que está fazendo no seu organismo? Jesus veio para te livrar desse vício. E ele começava a pregar o evangelho baseado no vício da pessoa, e não no pecado da pessoa, não na raiz do problema. Esse é o problema do moralismo. Ele vai pegar o quê? A superficialidade, os frutos da árvore. Ele não vai tratar na raiz da árvore. Esse é o grande problema. Mas não são esses os argumentos, irmãos, que nos conduzem à santidade. Por quê? Porque o que deve nos mover à santidade é a raiz do evangelho. É a posição que nós ocupamos enquanto regenerados no corpo de Cristo, em Cristo Jesus. Nós fomos feitos filhos de Deus, fomos adotados na família de Deus, e por isso hoje nós somos cidadãos dos céus. Sendo assim, nós devemos não estar preocupado com a bebedeira, porque ela faz mal a nós, mas não, você deve evitar o pecado, você deve fugir do pecado, fugir de Satanás. Por quê? Porque você é um cidadão dos céus, porque você é um filho de Deus, é pela sua posição, pela posição que você ocupa, e não pelos efeitos que o pecado vai causar em você. Então a questão não é se você faz ou deixa de fazer, mas a questão é quem você é. Você é um cidadão dos céus. Então Paulo está mostrando, irmãos, justamente isso no decorrer desse capítulo. Ele está mostrando que quando ele fazia tudo por meio do legalismo, ele podia se orgulhar dos seus feitos. E depois, quando ele encontra Cristo, tudo aquilo se tornou o quê? Lixo, esterco. Tudo aquilo se tornou refúgio, coisa da qual ele devia jogar fora. Por quê? Porque ele encontrou a Cristo. Ele devia se apegar a quem? A Cristo, conhecê-lo, buscá-lo. Mas por quê? Porque Cristo já o havia justificado. Então a justificação, a nossa consciência da justificação, a nossa consciência de que fomos feitos filhos, fomos perdoados, e hoje somos cidadãos dos céus,
É isso que deve nos mover a essa vida de santidade. Não é uma questão de como você vive, mas do tipo da vida que você agora possui. Já não é mais uma questão da sua conduta, mas da natureza que você tem em Cristo Jesus. É isso que te move à santificação. Não se é certo ou errado fazê-lo. É certo fazer isso? É errado fazer aquilo? Não. Olha agora a realidade como um filho de Deus, como um cidadão celestial, como alguém cuja natureza está nos céus. E aí você vai saber o que é certo e o que é errado. E aí você vai saber o que você deve fazer ou não deve fazer. O que convém e o que não convém. Aí você vai saber o que agrada o seu Senhor e o que não agrada. Aí você vai saber o que a natureza de Cristo, que o Espírito Santo exige de você no seu dia a dia. Por isso que a palavra de Deus muitas vezes diz para nós: não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, porque nós temos sim uma vida dentro de nós, uma nova natureza que nos conduz a sabermos. Não são as regras externas que nos guiam, mas uma natureza de Deus em nós, que nos conduz agora. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa é a diferença do moralista para o legalista, do legalista moralista para o cristão. O moralista, o legalista, ele tem leis externas a ele, as quais ele tenta se adequar para se fazer mais agradável a Deus. Nós não, irmãos, é o Espírito Santo que nos guia a entendermos e sabermos isso e não isso. E aí eu pergunto: você está em Cristo? Você é um cidadão dos céus? E como cidadão celestial, o cristão tem um rei a quem ele deve lealdade. Você ama esse rei? Como cidadão dos céus, nós temos leis específicas, leis santas, leis espirituais. Como cidadãos dos céus, nós temos privilégios peculiares, dos quais somente os cidadãos podem usufruir e gozar. Então, com a permissão do nosso Senhor, irmãos, vamos ver um pouquinho mais a fundo esse assunto da nossa cidadania, para que nós possamos ter isso como motor da nossa vida, que conduza-nos à santidade. Que nós possamos ver a relação que há entre a santidade, uma vida santa, a vida santa do verdadeiro cristão e a sua cidadania celestial. E isso em contraposição entre o moralismo e a vida religiosa de alguém que é inimigo da cruz de Cristo. Porque o inimigo da cruz de Cristo, ele é um moralista, ele é um legalista. Ele não quer a cruz, ele não quer Cristo, ele não quer a obra de Cristo. Ele rejeita tudo isso para tentar viver a sua vida de acordo com aquilo que ele acha que vai agradar a Deus e vai gerar méritos pessoais para ele. Então eu queria tratar desse ponto hoje, irmãos, da cidadania celestial do crente, em dois aspectos: nossa posição atual e a nossa esperança futura. Como posição atual, eu queria falar um pouquinho da regeneração. Essa é a nossa condição atual. Todos os que creram no Senhor Jesus Cristo fomos regenerados. Amém? Então nós somos uma condição posicional no Evangelho em que nós somos hoje filhos de Deus. Fomos regenerados pelo sangue de Cristo. E hoje somos cidadãos dos céus. E aí eu digo, cidadãos por direito do quê? Primeiro, de sangue. Cristo Jesus verteu o seu sangue e nos comprou com o seu precioso sangue. Segundo, por direito de filhos.
Em Cristo Jesus fomos adotados. E hoje somos filhos de Deus. Somos cidadãos pelo direito do quê? De nascimento. Fomos regenerados. Nascemos de novo. Então existem, irmãos, vários exemplos para nós no mundo hoje, que vão tratar justamente nesse aspecto. Então, por exemplo, quando você é cidadão de um país, você é cidadão por quê? Porque você nasceu naquele país. Você tem uma relação, um vínculo de sangue com os cidadãos daquele país, certo? Você nasceu lá, então você é reconhecido como cidadão daquele país. Todos nós somos brasileiros. Todos nós temos uma relação de sangue. Somos todos do mesmo país, certo? Agora, se nós formos para um outro país, nesse outro país é reconhecida a nossa cidadania como brasileiros. Eu não sei se como brasileiros seria desse modo, mas, por exemplo, na cidadania italiana, quem é filho de italiano é reconhecido como italiano. Por quê? Porque ele se tornou filho de alguém que tem uma nacionalidade italiana. É por sangue esse reconhecimento. Ele pode estar no outro país, mas ele é considerado italiano por causa do seu sangue. A mesma coisa acontece com o filho adotado. Se você adota uma criança de papel passado, e você tem a cidadania de um outro país, essa criança se torna filho e cidadão desse outro país. Então, olha só, essa relação que nós temos, para que nós tenhamos noção do que é a grandeza dessa cidadania. Nós fomos feitos cidadãos dos céus, por meio do quê? Do sangue. Hoje, fomos comprados pelo sangue de Cristo, a vida dele está em nós. Fomos adotados por ele, somos filhos de Deus. E regenerados, nascidos de novo, feitos novas criaturas. Temos uma nova natureza dentro de nós. Por isso, hoje nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos reconhecidos como tal. Certo? E temos todo o direito de cidadão dos céus. Mas como todo cidadão, nós só não temos direitos, nós temos também deveres. Nós vamos ver melhor a natureza dessa cidadania. Abram comigo em Efésios capítulo 1, verso 5. Efésios 1, 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Deus nos predestinou para Ele, para sermos o quê? Adotados, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, essa adoção, essa predestinação é fruto da graça de Deus, no qual temos o quê? A redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Fomos feitos filhos por quê? Porque em Cristo nós temos redenção. Pelo sangue dele, fomos redimidos dos nossos pecados. Somos filhos. Em Romanos 8, vamos para Romanos capítulo 8, verso 14. Em Romanos 8,14 nós lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Pai.
Nós temos o Espírito Santo, irmãos. Somos filhos. E por meio desse Espírito, do Espírito Santo que nós recebemos, o Espírito de adoção, nós podemos dizer: Abba, Pai. Nós temos uma relação com o nosso Pai, Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui está mostrando que nós não nascemos, essa nova posição que nós ocupamos, como filhos de Deus, não veio a nós por meio do nascimento de sangue humano, nem da vontade da carne humana, nem da vontade do homem, qualquer homem, ser humano, mas de Deus. Então nós temos essa cidadania celestial, uma iniciativa tomada por Deus, de nos alcançar, nos redimir, nos trazer, nos adotar, nos regenerar e fazer-nos seu filho. Somos cidadãos celestiais, mas por nascimento. Nós nascemos de novo, fomos regenerados. Em Cristo Jesus nós fomos recriados, feitos novos seres. Nos tornamos participantes da natureza divina. E agora somos o quê? Filhos de Deus. Percebem quantos benefícios há para nós, cidadãos celestiais? Quando Paulo fala: pois a nossa pátria está nos céus, olha quanta coisa está por debaixo dessa afirmação. Muita informação, irmãos. Nós recebemos a nossa cidadania por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós pertencemos a um outro reino, ao reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos em Filipenses, vamos para o próximo livro, Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados. Nós recebemos em Cristo Jesus, irmãos, a redenção. Fomos remidos de todos os nossos pecados. E por isso nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos uma outra pátria. Nós temos uma outra nação. Nós temos uma outra nacionalidade. Por isso que nós nos diferenciamos, irmãos, de todos aqueles que não são cristãos. Por quê? Porque todo aquele que não é cristão, ele continua com a sua única naturalidade, única nacionalidade, terrena, carnal. Por isso que o inimigo da cruz de Cristo, ele só se preocupa com as coisas que são terrenas, carnais, porque a pátria dele não está lá, a pátria dele está aqui. Ele tem que fazer de tudo pela sua pátria aqui, pela sua vida aqui, pelos seus objetivos pessoais aqui. Assim, o cristão é essencialmente diferente, irmãos, de todas as demais pessoas, de todos aqueles que não são cristãos. E essa é uma distinção perceptível pela conduta, mas ela é fundamentada numa nova natureza. Percebem? Percebem? Pois agora nós pertencemos a um outro reino. E nós somos identificados com os demais cristãos por meio do quê? Dessa ligação que nós temos em Cristo Jesus.
por meio do sangue de Cristo, por meio da regeneração que obtivemos em Cristo, da adoção que tivemos em Cristo. É por causa disso que nós nos identificamos como todos concidadãos. É uma posição, irmãos, espiritual que nós temos em Cristo Jesus. Certo? É por isso que nós participamos, ou somos participantes, de uma colônia de estrangeiros. E aqui eu queria trazer a vocês a figura que nós vemos muitas vezes nessas colônias de estrangeiros que nós temos no Brasil. Se nós formos para o sul do país, nós vamos ver que existem bastante colônias de alemães, italianos, japoneses. E como que vivem essas pessoas? Essas pessoas vivem no nosso país com uma identidade em comum. O quê? Eles são de outra nacionalidade. Eles têm uma outra nacionalidade. E eles tentam colocar no nosso país as tradições, cultura, língua, tudo que eles têm dessa primeira nacionalidade deles. Dessa nacionalidade da qual eles trazem no sangue. Agora conosco, acontece algo muito semelhante. Nós somos participantes de uma colônia de estrangeiros. Nós fazemos parte de uma comunidade eterna. Em Cristo Jesus, nós temos algo em comum. A nossa nova nacionalidade, a nossa nova natureza. É por isso que nós estamos unidos, como igreja, caminhando juntos como igreja. Essa é a nossa colônia de estrangeiros, de nós que temos a nossa pátria nos céus. Nós temos uma identidade espiritual, algo que nos une, algo que é comum a todos nós. Quem? O que? A vida de Cristo, essa nova natureza, essa nova posição que eu tenho em Cristo Jesus. Percebam que não é o que você faz ou deixa de fazer que torna você um cidadão celestial. O que torna você um cidadão celestial é o que você é. Não tem como eu chegar um dia e decidir e falar assim, eu queria ter uma cidadania, uma nacionalidade, uma cidadania japonesa. Eu vou lá para o Japão pedir essa cidadania. Não tem como. Não tem como eu falar assim, eu queria ter uma cidadania alemã. Eu vou lá conversar com os alemães, ver se... Não dá. Não dá. É algo do sangue. A nossa natureza é celestial. Cristo Jesus nos deu esse privilégio. Pelo sangue dele, nós temos isso, esse grande privilégio. O maior de todos os privilégios. Somos cidadãos dos céus. Em Efésios 2, 5, você se lembra que nós lemos semana passada? Estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, a vida que nós temos hoje, nós temos em Cristo. Porque nós estávamos mortos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos nessa posição celestial. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos dos céus. É uma questão posicional e não do que você faz ou deixa de fazer. E por meio dessa identidade, então, é que nós mantemos com Cristo e com o seu corpo esse vínculo espiritual que nós temos. Esse vínculo espiritual é mantido por meio do quê? Dessa identidade com Cristo e com o seu corpo. Essa posição, irmãos, que nós temos em Cristo Jesus, que nos capacita, sim, a vivermos nessa colônia de estrangeiros.
enquanto nós permanecemos nesse tabernáculo, nesse corpo, que será transformado. Vamos abrir em 1 aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Aqui em 1 Coríntios 10, 16, fala da comunhão que nós temos onde? No sangue de Cristo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Percebam, irmãos, a relação que nós temos, a celebração da ceia que fazemos todo dia do Senhor, no nosso culto solene da noite. Isso é a prova de que nós temos algo em comum, o sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós temos uma relação, um vínculo nesse corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, 16, 17. Todos participamos do único pão, que é Cristo. Esse é o vínculo, essa é a relação que nós temos uns com os outros. Então, amados, é por isso que nós pertencemos hoje a essa colônia de estrangeiros. Nós somos estrangeiros, peregrinos em terra alheia, terra distante. Porque a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde nós aguardamos o nosso Senhor. Essa é a relação do cidadão dos céus, num país estrangeiro. E nessa relação que nós temos, irmãos, todas as demais identidades, elas ficam ofuscadas. Certo? Todas as demais identidades ficam ofuscadas. Vamos ler Gálatas 3, 26. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 diz: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Somos filhos, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes dessa arte. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Percebem? Percebem? Nós estamos hoje passando por uma situação política, irmãos, sendo assediados pela esquerda, cujo objetivo é o quê? Dividir para dominar. E você vê direto aqueles discursos de branco contra negro, negro contra branco, homem contra mulher, mulher contra homem, heterossexual contra homossexual, homossexual contra heterossexual. Irmãos, no cristianismo, tudo isso cai por terra. Não existe grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos somos um em Cristo Jesus. Essa é a bênção de você estar fundamentado numa outra cidadania, numa outra realidade. A nossa natureza agora é celestial. É isso que nos une, independentemente das nossas diferenças. Somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Mas não importa. Todas as outras identidades se desfazem, são ofuscadas. Todas somos um em Cristo. Então, assim como acontece uma colônia de estrangeiros no Brasil, assim acontece conosco, irmãos.
Muitos dos colonos que hoje vieram para o Brasil, né? Eles estão voltados para onde? Para a sua terra. A saudade lhes toma o coração, porque não é fácil você deixar seu país e mudar para um país estrangeiro. A saudade da sua terra natal, lhe toma o coração. Eles desejam com isso manter o quê? Lembranças. Manter o quê? Tradições. Manter o quê? A cultura. Então nós já pudemos ir, eu, o André, o Moisés, meus irmãos, meu pai. Fomos no Círculo Trentino que tem em Jundiaí, e lá vimos que é exatamente isso. Você chega lá naquele clube de pessoas, de filhos estrangeiros, você tem lá fotos da Itália, você tem fotos não sei de onde, tem um monte de coisas que remetem àquele país. Aí você vê aqueles velhinhos que vieram, os imigrantes que vieram para o Brasil, que falam saudosamente da sua terra e que nunca mais puderam voltar. Então essa é a realidade de uma colônia de estrangeiros. Lá eles querem manter suas lembranças vivas, eles querem manter suas tradições vivas, sua cultura viva. Com isso, eles querem manter o quê? A música, eles se lembram das suas músicas, eles querem manter o seu idioma, seus dialetos, eles querem continuar cozinhando as comidas que eles comiam lá, enquanto eles estavam no seu país, tomar as bebidas de lá, usar as mesmas vestimentas que usavam outrora. Eles procuram manter a sua religião, continuam fazendo os seus artesanatos, eles querem manter seus feriados e comemorações, suas leis. Eles querem manter vivo na esperança a relação que eles tinham com o governo, com o seu rei, seus privilégios. Eles querem manter firme o seu patriotismo. É essa relação, irmãos, de um estrangeiro, de uma pessoa, quando vai para um país desconhecido, ele quer manter aquilo que ele conheceu, o lugar onde ele nasceu, a sua terra, o seu país, a sua nação. É exatamente isso que deve acontecer conosco, irmãos, quando nós temos a consciência de que nós somos cidadãos dos céus. Esse é o grande problema. Por isso que J.C. Ryle ele diz exatamente isso. Não é a lei que nos faz mais santos, mas é a consciência do que nós somos hoje que nos faz mais santos. É a consciência de que nós somos justificados, fomos regenerados, fomos adotados. Hoje estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. É essa consciência que nos faz andar em santidade, desejar andar em santidade, ser semelhantes a Cristo, ser semelhante ao nosso Senhor, aquele que nos rege, que nos governa. Estão percebendo? A motivação é que pode estragar tudo. Se a sua motivação ela é guiada pelo seu desempenho, você está estragando tudo. Sua motivação deve ser pela natureza que você tem em Cristo Jesus, a posição que em Cristo você ocupa agora. Você é um cidadão dos céus, um filho de Deus, um regenerado. Você nasceu de novo, você foi justificado. É isso que te faz viver uma vida santa. É essa consciência. E é isso que nos faz, irmãos, ter o desejo, o anseio, que Paulo mostra aqui na carta de Filipenses. Ele fala assim: agora o meu desejo é conhecer mais do meu Senhor, é saber mais quem Ele é, buscá-lo mais. Ele é meu único alvo, Ele é meu único propósito. É que nós não temos essa consciência, irmãos. Mas é muito forte isso no inglês, que até há pouco tempo tinha uma rainha, né? Que reinou durante 70 anos. Então isso tinha muito forte na mentalidade inglesa. Eles iam
para outros países, como acontecia com muitos missionários, e nesses outros países eles mantinham a tradição e a cultura inglesa. Inclusive, cantavam o hino nacional inglês, que é um hino em louvor da rainha. Então é impressionante isso. Por um lado, é fantástico nós percebermos o quê? Essa relação de vínculo. É um vínculo que nós temos não somente com o nosso país. Nós, por muitos anos de governo e tradição esquerdista, nós perdemos nosso patriotismo, nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Mas esses povos, irmãos, que têm uma grande tradição e uma grande história, né, de séculos, eles mostram isso para nós. Eu lembro que o Hudson Taylor, quando ele foi para a China, para se identificar com os chineses, ele começou a viver como chinês. Colocou roupa de chinês. Inclusive, ele deixou o cabelo crescer e colocou como que chama aquilo? Um rabinho de cavalo falso na sua cabeça para ele se identificar com os chineses, que os chineses andavam desse modo, cabelo comprido com rabo de cavalo. E ele fez isso para se identificar com os chineses, para levar o evangelho para os chineses. Foi uma bênção. Contudo, os demais missionários que com ele estavam na Inglaterra acharam isso um absurdo. Eles não podiam admitir que o Hudson Taylor tinha aberto mão de todas as suas tradições inglesas. Para eles foi algo assim assustador. Mas por quê? Existe o quê? Patriotismo. Existe esse vínculo nacional. Mas o Hudson Taylor mostrou que o vínculo dele nacional era maior, era elevado, era dos céus. Agora conosco, irmãos, essa a realidade. Conosco deve haver o quê? Um desejo, um anseio, uma vontade, um prazer, uma realização em manter vívido na nossa lembrança aquilo que Cristo Jesus fez por nós. As nossas tradições cristãs, a nossa cultura cristã. E quando eu falo tradição e cultura cristã, aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que Ele realizou em nosso favor. Isso que nos vincula a Ele e nos torna cidadãos dos céus. Tem que estar constantemente em nossa lembrança a nossa justificação realizada por Cristo. O nosso novo nascimento, a regeneração realizada por Cristo. A nossa adoção realizada por Cristo. A cruz tem que estar constantemente em nossa lembrança. Ela é a nossa tradição cristã. Ela é a nossa cultura cristã. A cruz de Cristo. E é por causa disso, irmãos, que nós nos reunimos. Para quê? Para mantermos vívido em nossa lembrança, por meio dos hinos que nós cantamos, as músicas que nós temos, as músicas da nossa pátria celestial, manter vívida em nossa lembrança essas realidades. É por isso que as nossas conversações demonstram que um idioma distinto, que as pessoas do mundo não entendem, não conhecem, porque é um idioma vindo de uma outra nação, um país estrangeiro. É por isso que a nossa comida e a nossa bebida as pessoas não compreendem. Porque a nossa bebida e comida é específica do nosso país. Comemos do corpo de Cristo, bebemos o seu sangue. Isso não é escândalo para aqueles que não são de Cristo? Para nós é o nosso alimento. É a tradição da nossa terra. É a tradição da nossa pátria. Por isso que as nossas vestimentas não são de acordo com as vestimentas do mundo. Porque nós somos de outro lugar. Temos uma outra tradição. Temos uma outra vida. Vocês percebem? Não precisamos de alguém falando assim, ó, você é mulher, tem que vestir saia. E ó, a saia tem que ser com comprimento tal. Não precisamos. Está em nós o desejo de manter
a serenidade, a pureza, o decoro próprio de alguém que vem de um país celestial. Os nossos feriados e comemorações, nós temos nossos feriados e comemorações específicos. Não é isso? Conversando com o André, semana passada, Dezão, que você não trabalhou, né? Semana passada, um dia da semana, o André simplesmente não trabalhou. Eu falei, o que aconteceu, André? Aí ele falou que ele trabalha numa empresa de judeus, e para os judeus, feriado judeu é sagrado. A empresa do judeu para no feriado judeu. Por quê? Porque é sagrado. Mas eles não estão lá em Israel, eles estão no Brasil. Não importa. Não importa. Nós temos um dia, nós temos o domingo, o dia do Senhor, que é o nosso santo feriado. Nós somos o quê? Cidadãos dos céus. As pessoas podem não entender por que nós agimos dessa maneira no dia do Senhor. Mas por quê? Porque não somos daqui. Somos de lá. Somos de lá. Se os judeus fazem isso com seus feriados terrenos, carnais, quanto mais nós, no nosso feriado celestial, que Deus estabeleceu para nós. Então essas práticas individuais, irmãos, individuais e coletivas que nós temos, desenvolvido enquanto estrangeiros nessa colônia, é que tem feito o quê? Com que nós alimentemos nossa lembrança e mantenhamos vívido o desejo de voltar para a nossa real pátria, para a nossa real tradição, a nossa real cultura. Percebem a diferença disso para o moralismo? O moralismo pensa da seguinte maneira: rapaz, eu já passei por várias religiões, e era só faça, não faça, faça, não faça. Chega aqui, eu tenho que fazer tudo de novo também. Tenho faça e não faça. Mas calma aí. O que te move? É a consciência. É a consciência que você tem de que você é um cidadão dos céus? Ou o que está te movendo é o faça ou não faça? Percebem? Percebem? Irmãos, entenda uma coisa. Nós, com o nosso coração corrompido, nós podemos pegar uma pregação espiritual e transformá-la numa pregação moralista e legalista. Por quê? Porque é a motivação do nosso coração. Não é a pregação muitas vezes que é moralista e legalista. É o nosso coração. Nós temos ordens claras na Bíblia: faça e não faça. Faça isso e deixe de fazer aquilo. Ordens claras dizendo com respeito a isso. Mas são ordenanças que vêm ao encontro, se unem ao desejo que nós temos no nosso coração, ao desejo que nós temos espiritual de Cristo habitando em nós, e nos leva à conclusão: realmente, devo fazer isso, mas esse devo fazer é com prazer, é com satisfação, é com desejo de saber que isso é que faz-me ser identificado mais com o meu Senhor, com o meu Salvador. Estão percebendo? Então, tudo isso que nós fazemos ou deixamos de fazer diz respeito não a uma motivação de querer ser mais agradável a Deus, mas a uma lealdade que nós temos como cidadãos dos céus. E aí, dentro dessa lealdade, eu queria tratar de 4 pontos. Primeiro, nós devemos lealdade ao nosso rei. Nós temos um rei. Mas nós estamos vivendo num país estrangeiro. Isso, nós temos um rei. Devemos lealdade a ele. Apesar de vivermos em terras longínquas, devemos lealdade ao nosso rei. Por quê? Porque o nosso rei é digno, eternamente digno de toda honra, glória e poder. E nós devemos reconhecer isso. Não sei se vocês já perceberam, mas aqui em Morato tem uma lojinha, tem uma lanchonete de chineses que tem
na parede da lanchonete a foto, se não me engano, do Mao Tse Tung. O que significa isso? Esses caras estão aqui, mas eles devem lealdade ao governo comunista da China. Percebem? É essa a nossa relação. Nós estamos aqui, mas nós devemos lealdade ao nosso rei. Devemos lealdade ao nosso Senhor. Por quê? Porque é Ele quem nos governa. Nós devemos amá-lo. É o amor que nós temos por Ele que nos move a essa vida de santidade. Por quê? Porque é por meio desse rei que nós somos identificados como cidadãos dos céus. Essa é a nossa glória. Lembra que Paulo fala? Eu me glorio na cruz de Cristo, porque por meio dela que eu fui feito o quê? Cidadão dos céus. É essa a minha glória. Eu não me glorio por uma identidade, uma carteira de identidade brasileira, uma carteira de identidade italiana, uma carteira de identidade chinesa, europeia. Não, eu me glorio na cruz de Cristo. Essa é a minha identidade. É isso que me diferencia de toda e qualquer outra pessoa. Essa é minha glória. Essa é minha glória. Só que também nós possuímos leis. Afinal, um cidadão está debaixo de leis, das leis do seu país. Como cidadãos dos céus, irmãos, apesar de sermos estrangeiros em terras longínquas, devemos obediência às nossas leis. Mas essa obediência forçada não, essa obediência é o meu prazer. É o meu prazer. Davi diz isso. Antes de nos tornarmos cristãos, irmãos, estávamos sob a lei do pecado. Éramos escravos do pecado. Agora, nós estamos sob a lei do Espírito e vida. E em Cristo Jesus possuímos a liberdade de obedecê-lo. A liberdade de honrá-lo. Por isso, os cidadãos dos céus, eles desejam manter-se submissos às leis do reino da luz, às leis do seu Senhor e Rei. Por quê? Porque essas leis são tão superiores às leis naturais, tão mais justas, que elas devem ser honradas por meio da obediência. Nós também, terceiro ponto, temos privilégios como cidadãos. Temos o dever de cumprir com essas leis, mas temos o privilégio de, como cidadãos, apesar de estarmos em terras longínquas, nós temos o privilégio de pertencer a esse reino e de podermos, como cidadãos, ter audiência com o nosso rei. Nós podemos ter todos os dias, a toda hora, audiência com o nosso rei, por meio da oração, por meio das súplicas. Esse é o nosso privilégio reconfortante. Nós temos o direito de acessar o trono da graça em ocasião oportuna. Nós temos o direito de apresentar ao nosso rei as nossas petições, de apresentar ao nosso rei a nossa situação, pedindo que ele nos socorra. Esse é o grande privilégio que nós temos. Nós temos um privilégio de ter uma relação íntima com esse Senhor, com esse Rei. É disso que Paulo fala no capítulo 3 de Filipenses, que ele quer conhecer mais a Cristo, ter mais dele. Cristo Jesus é o alvo dele, é o anseio dele. Essa é a grande bênção de termos um Rei justo, um Rei misericordioso, um Rei santo. Por quê? Porque ele possui esse grande interesse por nós, seus súditos. Ele não é um rei que está lá pela sua posição de autoridade, mas ele está lá assumindo sua posição de autoridade, cuidando dos seus.
Essa é a diferença, irmãos, a grande diferença que nós vemos para com os reis dessa terra. Independentemente de onde estejamos, hoje, como peregrinos em terra distantes, Ele mantém um profundo e íntimo interesse por cada um de nós. Davi fala no Salmo 61:2: desde os confins da terra eu clamo a Ti. É essa a nossa situação. Estamos nos confins do mundo, clamando ao Senhor, e Ele nos ouvindo, e Ele nos guiando. Então, amados, a lealdade de nosso Rei e Senhor se manifesta em favor de nós, independentemente de onde nós estejamos. Por isso temos a lealdade para com Ele, para com as suas leis, para com esses privilégios que nós temos. E por fim, irmãos, como cidadãos, nós temos concidadãos. Todo cidadão, ele tem concidadãos, que são os seus compatriotas. E como peregrinos em terra alheia, dentro dessa colônia que nós estamos, nós gozamos do privilégio de expressar a lealdade que nós temos para com o Senhor no convívio com os nossos concidadãos. É nesse convívio que nós temos o quê? Que expressar a nossa lealdade para com o nosso Rei e Senhor. É nesse convívio que nós temos o quê? A oportunidade de obedecer às leis do nosso Senhor, para mantermos essa unidade no corpo de Cristo. É nesse convívio que nós temos o direito de usarmos os nossos privilégios para orar e interceder pelos irmãos. Então, nessa relação comunitária entre peregrinos e concidadãos, é que cada um de nós se apresenta como um cidadão útil na sua comunidade, na sua colônia de estrangeiros, exercendo cada qual a sua habilidade dentro da colônia para o benefício mútuo. É isso que é o corpo de Cristo, irmãos. Foi isso que o pastor William leu em 2 Coríntios. Esse é o grande benefício que nós temos. Por que nós vivemos em igreja? Para que possamos usar-nos dos nossos dons, das nossas habilidades, para ajudarmos uns aos outros, para guiarmos, conduzirmos uns aos outros a uma maior lealdade, fidelidade, obediência dentro dessa colônia, tendo em vista o quê? A nossa pátria que está nos céus. Percebem? Numa colônia de estrangeiros, irmãos, um que é músico, na sua habilidade, ele beneficia a sua colônia. O outro é artesão, e na sua habilidade, ele beneficia a sua colônia. Outro é cozinheiro, outro é sapateiro, outro é costureiro, outro é professor, outro é sacerdote religioso. E dentro dessa colônia, eles vão se ajudando. É exatamente assim que se dá a nossa relação comunitária, irmãos. É assim que se dá a nossa relação comunitária. Tá difícil aqui o negócio, hein? André. Cadê a equipe técnica? É isso que se dá, irmãos, na relação comunitária, irmãos, como cidadãos dos céus num país estrangeiro. Todos nós estamos sofrendo porque estamos distantes da nossa pátria. Então nós nos auxiliamos. É um auxiliando o outro para fazer, sabe o quê? A terra, esse lugar onde nós estamos, o corpo de Cristo, essa relação que nós temos, mais semelhante com a nossa pátria, ansiando voltar para lá. Percebem? Já ouviram falar que o casamento cristão, casamento realmente cristão, sujeito aos princípios cristãos, é o céu na terra? E é real isso, irmãos. Uma relação no corpo de Cristo verdadeiramente bíblica,
a partir de princípios centrados na Sagrada Escritura, se torna uma relação celestial na terra. É esse o nosso objetivo. Fazer nessa colônia que nós temos, no corpo de Cristo, um pedacinho do céu aqui, experimentando dia após dia, apesar de estarmos distantes do nosso Senhor, experimentarmos dele, honrarmos a ele, louvarmos a ele, glorificarmos a ele, dispormos-nos a obedecer às leis dele, às ordenanças dele, utilizarmos nossos privilégios de ter acesso a ele por nós, pelos demais irmãos, e aproveitar da oportunidade de estarmos vivendo uns com os outros. É isso, irmãos. Exatamente assim que se dá na nossa relação comunitária aqui na terra, tendo em vista o quê? A nossa cidadania celestial. É uma relação de cooperação mútua, uma relação em que, no corpo de Cristo, estamos cuidando uns dos outros, tendo em vista o quê? Aquilo que há de comum em nós, Cristo Jesus. Em Romanos 12, 4, diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Estão percebendo? Os nossos dons foram nos dados. Para quê? Para que nós utilizemos no corpo de Cristo como estrangeiros, cidadãos dos céus, tendo em vista o quê? O benefício dessa colônia de estrangeiros, aguardando o quê? Cristo Jesus. E aí eu entro para o segundo ponto, que é a nossa esperança futura. Falamos da nossa posição, agora falaremos rapidamente da nossa esperança futura. Eu já disse mais detalhadamente sobre ela na semana passada, que é a questão da transformação do nosso corpo. Mas agora, tendo em mente essa relação nossa como cidadãos dos céus, creio que vocês vão conseguir compreender melhor por que da nossa esperança. Como cidadãos em terras estrangeiras, cidadãos celestiais nessa terra, o nosso desejo é que o nosso Senhor e Rei venha e nos busque e nos leve. O nosso Senhor e Rei, que já venceu o inferno, Ele que subjugará seus inimigos, Ele que aniquilará o pecado de vez, extirpará o mal, a iniquidade, Ele que reinará absoluto. Nós desejamos que Ele volte, nós queremos que Ele venha e nos encontre sim nesse corpo de humilhação, nessa condição humilhada do pecado, e nos transforme segundo o corpo da sua glória, e nos leve com Ele para a nossa pátria. Essa é a nossa pátria. Que Ele nos leve para si, para que comunguemos com Ele durante toda a eternidade. Esse será o nosso grande prazer. Por isso cantamos hoje: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades. Quando é que vou? Quando vamos, irmãos? Temos sido tomados por essa saudade? Temos sido tomados por esse anseio, por esse desejo? Ou você está dormindo, irmão? Ou você está dormindo, irmã? Essa é a nossa grande esperança. Esse é o nosso grande consolo. Por isso, Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo
da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele é poderoso para isso, e Ele virá para isso, para nos transformar e nos levar para si. Mantenhamos, irmãos, os olhos fixos nos céus. Em 1 João capítulo 3, é dito: amados, agora somos filhos de Deus. Essa é a nossa posição, somos filhos de Deus. Mas ele continua: e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Nós não sabemos ainda o que nós seremos ainda. Não sabemos, não fazemos ideia. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele mesmo é. Vê-lo como ele é. Nós seremos como ele, porque o veremos como ele é. É essa esperança, é esse consolo, esse conforto que nos move a uma vida de santidade. João continua dizendo: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Estão vendo, irmãos? Por que a praga do moralismo e do legalismo não nos leva a lugar nenhum senão ao inferno? Por quê? Porque ela joga fora Cristo. Eles jogam fora Cristo. É quem tem essa esperança em Cristo que se purifica, que anda em santidade. Se nós não tivermos isso na nossa mente, irmãos, se nós não tivermos em nossa mente de onde nós somos, a nossa procedência, nós não somos daqui, nós somos os céus. Se nós não tivermos isso em mente, nós vamos ser enredados pelo legalismo e moralismo. Nós vamos ser enredados. Por isso a vigilância deve ser constante. Nós devemos, como colônia estrangeira de cidadãos celestiais, estarmos sempre o quê? Lembrando-nos de como é o céu, como é a glória, como é o nosso Senhor, o que ficou para trás. Nós cantamos o Salmo: nas margens lá dos rios da Babilônia, nós fazemos o quê? Nós nos assentamos, lembrando de Sião, nós choramos. Essa é a nossa situação, irmãos. Nós fomos levados pelo pecado como escravos ao desterro. Por causa do pecado nós somos desterrados, levados para a Babilônia. E agora, nas margens dos rios da Babilônia, a gente faz o quê? Chora. E por que a gente chora? Tentando lembrar de como era Sião. É essa a nossa vida. É essa a nossa realidade. Por isso que nós estamos aqui como igreja, tentando nos fazer lembrar como era Sião. E aí as pessoas do mundo falam assim: mas cante, se alegre. Como? Não dá. Minha terra não é essa. Minha pátria é celestial. Como que eu vou me alegrar aqui? Como que eu vou me satisfazer aqui? Como? Está lá. Então, amados, se você, irmão, irmã, não tem tido esse anseio, esse gozo, não tem vivido como um cidadão celestial, meus irmãos, utilizem-se dos meios da graça que Deus te deu. Quais? A palavra dele foi nos dada. Nós trouxemos a lei dele conosco no país estrangeiro. Nós temos ela. Com os cidadãos do corpo de Cristo nós temos como meio da graça para nós, que nos farão lembrar do quê? Do nosso rei, da nossa pátria, das nossas leis, da nossa tradição, da nossa cultura, enquanto estamos num país estrangeiro. Utilize-se disso e arrependa-se por você não estar vivendo sob o prisma dessa realidade posicional que você tem.
Você é um filho de Deus, adotado na família de Deus, regenerado, nascido de novo. Entenda que você tem uma nova natureza agora e viva por meio dela, em sujeição ao Espírito Santo. Agora, se você, meninos, crianças, se vocês não fazem ideia do que está sendo dito aqui, arrependam-se, para que vocês possam ser feitos o quê? Estrangeiros numa terra distante, numa terra alheia. Porque enquanto vocês continuarem nessa terra como cidadãos, simplesmente cidadãos dessa terra, vocês estão indo para o inferno. É por isso que muitas vezes vocês gostam. Está ouvindo, Tayane? Caiquinho, Luiz Otávio, Sofia, Yasmin. Por isso que vocês gostam das pragas que existem nessa terra, do pecado que existe aqui. Amam, porque vocês só têm isso como vida, como nação, como identificação. Arrependam-se dos seus pecados e peçam para que em Cristo Jesus vocês creiam nele e sejam transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Quem não é cidadão dos céus, o que vai receber quando o Rei dos Reis vier? Ira sobre ira, inferno destinado a eles. Enquanto a nós, transformação do nosso corpo, para estarmos com Cristo, para o ímpio, ira sobre ira, condenação, morte eterna. Então, amados, que a nossa cidadania esteja sempre aos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Com isso, Paulo não está ensinando ninguém a abandonar aqui a vida na terra. Entendamos isso. Nós podemos muitas vezes sermos radicais e acharmos então vamos largar tudo isso aqui que vamos para a glória. Não, esse foi o erro que os tessalonicenses cometeram. E Paulo disse, eles aguardando Jesus, estavam lá sem trabalhar, comendo às custas dos outros. E Paulo fala, quem não trabalha, que não coma. Então que nós vivamos a vida nessa terra, sim, mas tendo em mente o quê? A nossa cidadania celestial, que ela é infinitamente maior que a cidadania terrena. Que nós possamos nos utilizar da nossa cidadania terrena em benefício da cidadania celestial, que é isso que nós temos pregado aqui continuamente. Você pode trabalhar, você tem um bom emprego, você tem uma boa função, uma boa profissão. Trabalhe para a glória de Deus. Trabalhe em prol do reino de Deus. Você tem saúde, devote a sua saúde para o reino de Deus. Você tem tempo, devote seu tempo ao reino de Deus. É disso que nós estamos falando. Por quê? Porque a sua lealdade provém de uma cidadania, de uma pátria muito superior. Então que possamos viver dessa forma, irmãos, para a glória do Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, quantas riquezas nós temos, ó Pai, em Ti. Quantas riquezas nos foram dadas em Cristo Jesus. Mas muitas vezes ainda vivemos como mendigos, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Faça-nos enxergar, ó Pai, quão grande privilégio nós temos em Cristo. Nós somos Teus filhos, ó Pai. Nós temos a Ti como Rei e Senhor. Por meio de Cristo Jesus nós somos feitos filhos. Fomos regenerados, adotados, justificados. Nenhuma condenação há mais sobre nós. Pelo contrário, o que nós aguardamos agora não é uma expectativa de julgamento, mas uma expectativa de glória e honra com os nossos corpos transformados. Que isso encha o nosso coração e nossa mente, ó Pai, para vivermos de modo santo nessa vida, modo piedoso, ó Deus, desejando sermos conformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o nosso anseio, o nosso desejo, nossa ambição, seja que o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus volte, para que tenhamos nossos corpos transformados e estejamos na glória, por toda a eternidade contigo, ó Pai.
Nós pedimos, Senhor, ao nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai.